Muito obrigado pelo convite. Olha, eu acho que, antes de tudo, essa ameaça de Donald Trump contra a Rússia é fundamentalmente um blefe. Nenhuma medida comercial ou financeira que venha a ser tomada pelos Estados Unidos poderia afetar a Rússia mais do que ela já está afetada. Donald Trump sabe, e as paredes da Casa Branca também, que a única maneira de aumentar a pressão sobre a Rússia seria ampliar o envolvimento militar dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. E isso Trump não está disposto a fazer. Nós devemos entender a sua declaração de ontem a esse respeito sob dois outros aspectos, fundamentalmente. Um primeiro aspecto de que ele precisa inclinar o ponteiro da balança um pouco para o lado da Ucrânia e da Europa. Ele, ao longo da campanha, deu seguidas declarações favoráveis à paz num contexto favorável a Moscou, e ele necessita, para poder entregar esse compromisso de campanha, ou seja, terminar com a guerra na Ucrânia, ele precisa ter relações próximas com Kiev e também com seus sócios da União Europeia. Então, esse é um aspecto sobre o qual nós devemos ver essa declaração. E um segundo aspecto é uma ameaça que tem também como objetivo afastar a Rússia da China. Esse é um dos grandes objetivos da diplomacia de Trump. Para afastar a Rússia da China, ele precisa mesclar atrativos com ameaças. Tá? E, nesse contexto, o risco, a possibilidade, a hipótese cogitada por Trump de aumentar as sanções é mais ou menos um recado desse tipo: afaste-se da China, venha conversar conosco, que você encontrará a felicidade. Nós temos que levar também em consideração dois aspectos essenciais da política externa anunciada por Trump. Trump recupera um período da diplomacia norte-americana, iniciado no início do século XX, por um outro presidente do país, que se chamava Theodore Roosevelt. A política do Big Stick, do porrete. O que é o porrete? Negociar ameaçando com a força norte-americana. Trump é um corretor de imóveis de luxo, fundamentalmente, assim que ele ganhou dinheiro na vida, e essas ameaças do uso do porrete tem a ver com a forma como se negociam esses imóveis de luxo. Você tem que colocar o preço lá em cima, valorizar muito o seu produto para começar a negociar numa situação vantajosa em relação ao seu cliente. Trump ativa esse modo ameaçando com o porrete. Um segundo aspecto que também devemos levar em consideração é que há uma mudança efetiva da política externa norte-americana agora em relação aos democratas. Os democratas tinham uma orientação expansionista, enquanto que Donald Trump tem uma política protecionista. Nesta política protecionista, em que ele usa a força do mercado interno americano para impor negociações que sejam favoráveis ao capitalismo norte-americano, nessa política protecionista, Trump deseja reforçar sua capacidade econômica e militar contra a China, abandonando outros territórios que foram abertos ou continuados pelo governo Biden, que, à luz da compreensão de Trump, esses outros espaços, incluindo a guerra na Ucrânia, enfraquecem, dispersam a força dos Estados Unidos, unifica um bloco de inimigos contra os Estados Unidos. Trump tem como alvo principal da sua política externa o contencioso contra a China. Ele quer fechar as demais frentes de batalha e se dedicar fundamentalmente a combater a China, no terreno econômico, no terreno diplomático e, se necessário, aos seus olhos, no terreno militar.